Começamos agora, vamos falar um pouquinho agora dos quadros das taquiarritmias na sala de urgência. São quadros que podem aparecer de maneira bem grave, com pacientes bem instáveis e que são uma grande causa de óbito para esses doentes. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, o protocolo de Manchester. Nas salas de urgência brasileira, na grande maioria, esse protocolo de Manchester é utilizado. Ele é utilizado para quê? Para ele classificar o doente que chega na sala de urgência de acordo com a gravidade dele. Para que, igual está escrito em cima lá, os pacientes mais graves serem atendidos primeiro. Aqueles que correm mais risco sejam atendidos de maneira prioritária. E os que correm menos risco vão ser atendidos também, só que posteriormente. Isso dá uma certa objetividade à triagem, ao tratamento. O paciente chega na recepção, ele vai ser encaminhado pela recepção a um posto de triagem, e neste posto de triagem vai ser feita a classificação de risco dele. E como que é feita a classificação de risco? É feito de acordo com essas cores aí, ó, do vermelho, o laranja, o amarelo, o verde e o azul e o branco. De tal forma que o vermelho é aquele paciente classificado como uma emergência. Ele tem risco imediato. O atendimento dele tem que ser imediato. Não pode esperar. Ele chegou, ele tem que ser atendido de maneira imediata. Como que é feita essa classificação? A triagem colhe alguns sinais vitais, alguns sinais clínicos, como a pressão, frequência respiratória, saturação, a queixa principal. A triagem colhe isso, colhe esses dados principais, esses sinais vitais principais e classifica o doente. Aquele que é classificado como emergência, ele tem um risco imediato, ele deve ser atendido de maneira imediata. Aquele que é classificado como muito urgente, ele tem condições que pode se agravar se não tiver atendimento. O atendimento dele tem que ser feito até em 10 minutos. Ele é classificado como laranja. O paciente classificado como urgência moderada, ele recebe uma cor, amarelo, que ele tem baixo risco de agravo imediato. Ele pode se agravar, só que o agravo imediato à saúde é de risco baixo. Ele tem um atendimento precisa ter atendimento até em 60 minutos, uma hora. Aquele paciente que é pouco urgente, recebe uma classificação, uma cor de verde. Ele tem baixo risco de agravo imediato à saúde, é um baixíssimo risco. O atendimento dele pode ser feito até em 120 minutos, 2 horas da chegada dele no pronto atendimento. E o não urgente é aquele que não tem risco imediato à saúde. O atendimento dele pode ser até 240 minutos, ou seja, 4 horas, né? Ele chega, ele pode ser atendido até 4 horas após. E tem aquele paciente que pode aguardar, e esse vai ficar com um tempo praticamente indeterminado aí. Isso aí geralmente são aqueles pacientes que vêm no pronto atendimento para, um exemplo, o que acontece na vida real. Trocar uma receita médica. O paciente usa um antihipertensivo, ele não conseguiu pegar a receita no posto, ele vem só para ele trocar a receita. Esse pode aguardar mais tempo, enquanto tem o atendimento aos pacientes com maior risco, com maior condições de ter um quadro agravado, certo? Muito provavelmente em alguma outra disciplina vocês já devem ter ouvido falar no protocolo de Manchester. Vamos partir aqui, nós vamos trabalhar muito com os quadros clínicos, tá? Vamos imaginar um cenário clínico aqui. Um cenário clínico que você se encontra de plantão na sala de urgência, quando é avisado pela enfermeira responsável pela triagem, para atender um paciente que foi classificado como situação de emergência pelo protocolo de Manchester. Então, o quadro é o seguinte: você está lá em plantão, chegou um paciente no pronto atendimento, foi encaminhada a triagista classificou ele como um quadro de emergência, então ele tem que ser atendido agora. E ela encaminhou esse paciente para a sala de urgência e te chamou para que você o atenda de maneira imediata. Ou seja, se ela já classificou o paciente como um quadro emergente,
é um quadro grave. Ele corre um risco muito grande de ir a óbito nos próximos minutos. Então, o atendimento dele tem que ser de maneira urgente. Vamos lembrar aqui que você está de plantão no ambiente hospitalar e em uma sala de urgência. Você não está num posto de saúde, você não está em nenhum outro lugar desse tipo. Você está no ambiente, nenhum hospital, numa sala de urgência, certo? Se você recebe essa informação da enfermeira, olha, doutor, eu vi esse paciente agora, ele está grave, classifiquei ele como emergente e levei ele para a sala de urgência para o senhor atendê-lo agora. O atendimento é imediato. Como é que a gente começa esse atendimento na sala de urgência? Nós vamos chegar na sala de urgência, o doente ele vai estar lá em cima de uma maca. Como é que a gente começa esse atendimento? Lembrando que o doente ele foi classificado como vermelho, ou seja, ele tem um risco muito alto de deterioração clínica e um risco muito alto de óbito. Então, esse atendimento dele precisa ser um atendimento rápido, só que ao mesmo tempo um atendimento objetivo, em que nós consigamos pegar todas as informações necessárias para a gente fazer um atendimento bem feito. Então, depende de uma história clínica e de um exame físico direto, rápido, porém bem feito e que nos traga as informações necessárias. Então, existe uma regrinha mnemônica para isso. Para que nós, na sala de urgência, não tenhamos que gastar muito tempo fazendo aquela história de uma anamnese completa, perguntando até que ano que o pai dele nasceu, como é que foi o parto, se foi de parteira, se foi de parto normal. Esse não é o momento para isso. Esse paciente ele tem risco, ele precisa ser atendido de forma imediata. Então, como que nós vamos fazer um atendimento rápido, porém um atendimento certeiro? Colher uma história e um exame físico completo, porém rápido. Primeiro a gente começa com essa siglazinha aqui, ó, S. Olha, a siglazinha é essa aqui, ó, SAMPLE. S de sintomas, A de alergias, M de medicamentos, P de patologias, L de líquidos e refeições e E de exame físico. Como é que a gente chega? Esse senhor está lá, um exemplo, o nome dele é José. Vocês vão entrar na sala de urgência, ele está em cima da maca e vocês vão perguntar para ele. Oi, senhor José, tudo bem? Meu nome é Alex, sou médico aqui em plantão hoje. O que o senhor está sentindo? Os sintomas. O senhor tem alergia a algum medicamento? O senhor toma algum medicamento todos os dias? Tomou algum medicamento diferente ontem? O senhor tem alguma outra doença? Quando foi a última vez que o senhor comeu e bebeu? Me dá licença que agora eu vou fazer um exame físico. Vocês perceberam a rapidez que foi a história e que eu consegui tirar as informações principais de qual que era o sintoma que ele está tendo, se ele tem alergia a algum medicamento, se ele toma algum medicamento todo dia, ou então se ele tomou algum medicamento diferente nas últimas horas, quais as doenças que ele tem, quando foi a última vez que ele alimentou e bebeu. E agora nós vamos fazer exame físico. Um exame físico bem direcionado à ausculta pulmonar, à ausculta cardíaca, nos atentando para nível de PA e saturação de oxigênio. A história e exame físico feito com essa regrinha mnemônica, ela nos dá a rapidez necessária para o momento e nos dá também uma quantidade de informações necessárias para que eu trate o doente já de maneira imediata. Fazendo exame físico, eu já sei como vai estar a ausculta pulmonar e cardíaca, como que ele está saturando e qual que é a PA dele. Eu não estou conversando com o meu doente aqui. Se eu estou conversando com ele, eu já sei qual que é o nível de consciência dele. Se ele está consciente, orientado, ou então se ele está sonolento, porque eu estou conversando com ele, colhendo todas essas informações. Então, automaticamente, eu já estou vendo qual que é o nível de consciência que o nosso doente está. Tendo essas informações da história e do exame físico de maneira rápida, porém completa, a gente passa para a segunda etapa. Eu iniciei o atendimento fazendo o sample, certo? Pronto, esse paciente está lá na sala de urgência. Eu sei o que ele está sentindo, eu sei o que ele toma, eu sei quais as doenças que ele tem, sei como está o exame físico dele.
Aí, qual foi a historinha que a gente conseguiu colher? Ó? Vamos partir para esse primeiro caso clínico aqui. O paciente é o Sr. Jonas, tem 82 anos, previamente hipertenso e diabético, em uso de captopril, 50 miligramas de 8 em 8 horas, hidroclorotiazida, 25 miligramas pela manhã e metformina, 800 miligramas no almoço e no jantar. Ele iniciou cerca de 30 minutos com quadro de palpitação importante, com dor torácica e falta de ar associada, escurecimento visual e sensação de desmaio. Chamou o SAMU, que o atendeu ainda em casa, e encaminhou ele para o PS do HC-UFTM, que é onde a gente estava em plantão, que foi sendo então encaminhado para a sala de urgência. Entenderam que essa historinha, com aquele sample lá, a gente consegue o sintoma, as alergias, a medicação que ele toma, quais as doenças que tem e qual foi a última vez que ele bebeu e comeu. Certo? Perguntas claras, rápidas, porém que nos dão informações completas. E eu vou fazer o exame físico dele. O exame físico dele, ó, regular estado geral, hipocorado, uma cruz em quadro, hidratado, cianótico ele tá, cianose em membros, anictérico e ele tá afebril. No aparelho cardiovascular, ele tem um ritmo cardíaco regular, 2 tempos, está taquicárdico, com uma frequência bem alta, ó, de 200 batimentos por minuto, uma PA de 60 por 30. Está com murmúrio vesicular positivo bilateralmente, crepitações finas bibasais, saturação de O2 em 70% em ar ambiente, uma frequência respiratória de 30. O abdômen está plano, flácido, normotenso, indolor, sem visceromegalise e sem sinal de irritação peritoneal. Neurológico, eu estava conversando com ele, só que eu vi que ele estava sonolento. Estava mexendo os 4 membros. Tinha força preservada em todos os membros. Eudiado coxinético. Os reflexos periféricos presentes e os pares cranianos sem alteração. Então, se eu uso o sample, gente, sintomas, alergias, medicamentos, patologias, líquidos e refeições, e faço um exame físico dirigido, eu consigo, de uma maneira bem rápida, pegar todas as informações que eu preciso para o atendimento de urgência. Quais são as características principais que a gente consegue pensar dessa história e desse exame físico aqui? Por que ele foi para a sala de urgência? Porque ele começou com palpitação. Ele disse lá, ó, 30 minutos que eu comecei com uma palpitação. O peito começou a bater muito forte. E junto com a palpitação veio dor torácica e falta de ar. Meu peito começou a bater demais. O peito começou a doer depois, eu comecei a ter falta de ar. Isso levou ele para a sala de urgência. Depois do exame físico, a gente percebe, ó, o que a gente consegue pensar de mais importante. O paciente está taquicárdico, uma frequência de 200, hipotenso, a PA dele está 60 por 30, saturando muito baixo, com 70% de saturação de O2, e uma frequência respiratória de 30, ou seja, ele está taquipneico também. Então, é um doente. Resumindo aqui, ó, é um doente que foi para a sala de urgência por palpitação, dor no peito e falta de ar. E chegou lá com palpitação, dor no peito e falta de ar, acompanhado de hipotensão, dessaturação e taquipneia. Concorda? Estava respirando muito rápido, taquicárdico e hipotenso. Vocês viram que eu consigo pegar as principais informações de maneira bem rápida. A triagista fez certo em classificar esse paciente como emergente? Fez, porque ele está grave. Ele está com palpitação, com dor no peito, falta de ar, está hipotenso e não está conseguindo respirar direito. Frequência de 30 e saturando 70. Tudo bem? Então, já posso classificar ele de alguma coisa. Ó. Eu posso ver que esse paciente é um paciente instável. Ele não está um paciente estável. Como é que eu vejo a instabilidade? Quais são os critérios de instabilidade que eu vejo? O primeiro é ataque de espineia. Esse paciente tem ataque de espineia? Tem. Ele está referindo falta de ar e está com uma frequência respiratória de 30, saturando 70%. Ele tem ataque de espineia. Ele tem rebaixamento do nível de consciência? Tem. Ele começou a ficar mais sonolento. O que isso, de maneira indireta, nos mostra? Ele está com baixo fluxo sanguíneo cerebral. Isso também é um critério de instabilidade. Ele começou a ficar sonolento.
Uma outra coisa que pode ter é sinais de hipervolemia ausculta pulmonar. Ou seja, você ausculta o pulmão, quando você faz a ausculta pulmonar, está cheio de líquido, crepitações por todo o pulmão. Esse paciente tem isso? Não. Mas os dois de cima ele tem. Ele pode, o paciente com instabilidade, ele está também hipotenso. Ele está hipotenso? Tá, ele está com uma pressão de 60 por 30. Tem sinais de má perfusão? Tem. Lá no exame físico, a gente viu que ele está cianótico em extremidade, ou seja, não está tendo perfusão sanguínea nas extremidades. Ele tem dor no peito? Tem. Dor no peito também é critério de instabilidade para esses quadros de taquicardia. Ou seja, se eu tenho um paciente que chegou com palpitação, falta de ar e dor no peito, que está com a PREA de 60 por 30 e taquipneico, com frequência de 30 e saturando 70, saturando baixo, eu posso falar que esse doente está instável. Ele tem taquispneia, rebaixamento do nível de consciência, ele tem hipotensão, ele tem má perfusão e tem dor no peito. Eu preciso ter todos esses critérios aqui para eu dizer que o paciente está instável? Não. Se eu tiver só um desses critérios, eu já digo que o paciente está instável. Certo? Aqui foi muito mais fácil, porque ele tem mais de um desses os critérios. O único que ele não tem é o sinal de hipervolemia quando faz a ausculta pulmonar. O único que ele não tem. Agora, os outros todos ele tem. Ou seja, ele é um paciente que ele está taquicárdico e instável, com falta de ar e instável hemodinamicamente. Certo? É grave. Como é que eu faço as primeiras condutas agora? Consegui já, de maneira rápida, colher a história e o exame físico pelo sample e já classifiquei ele como instável. Certo? Agora eu preciso tratar ele. Isso aí não demorou mais do que 5 minutos para eu ver. Fazer essa história e esse exame físico rapidinho, colher os principais dados, ver que ele está hipotenso, ver que ele está taquicárdico, ver que ele está taquidispneia. Eu já colhi as principais informações. Agora eu vou fazer as primeiras condutas. Primeira conduta também eu tenho uma outra regrinha mnemônica, que é o MOV. Em que eu vou fazer a monitorização desse paciente, ou seja, chama a enfermeira e fala, monitoriza esse doente para mim, coloca os monitores cardíacos e liga ele naquele monitor lá. Vou fazer uma suplementação de O2, oxigênio, não é? Ele não está saturando 70%, é uma saturação baixa. Então tem que dar oxigênio para ele, certo? Seja por catéter nasal, seja por máscara. Mas eu tenho que fornecer oxigênio extra ao nosso doente. E eu quero um acesso venoso calibroso, porque se eu tiver que fazer alguma medicação, eu tenho onde fazer. Porque é uma emergência, gente. As medicações que eu for fazer agora, eu não posso perder tempo. Eu não posso demorar para eu fazer as medicações. Eu tenho que ter um acesso venoso calibroso pego. Então, vocês que são os médicos que estão lá tomando conta desse caso, vira e fala: eu quero uma monitorização desse doente, coloca um oxigênio e máscara para mim, pega um acesso venoso calibroso dele. Pronto. Isto feito, vocês têm o doente na mão de vocês. Vocês sabem a história, o exame físico, vocês classificaram ele já como instável, é grave, já monitorizou o doente, já fez oxigênio suplementar e pegou uma veia. O doente está na mão de vocês, o que vocês precisarem fazer com ele. A partir desse momento, vocês vão poder fazer de maneira imediata. Existe uma outra regrinha mnemônica também, ó, que é o MOV, que é M de monitorização, O de oxigênio e V de veia. Então, vocês viram que a gente começa o atendimento com sample, fazendo sintoma, alergia, medicamento, patologia, líquidos e alimentos, e o exame físico, classificando se tem instabilidade ou não, e agora fazendo o MOV, pedindo para monitorizar, pegar o oxigênio e pegar uma veia. Pronto. O doente está na mão de vocês. O que vocês precisarem fazer agora, vocês podem fazer. Vocês querem fazer alguma medicação? Tá feita aí, ó. O acesso venoso está pego. Certo? E como é que vocês vão tratar ele? De acordo com o que a monitorização te mostrar. Foi feita a monitorização desse doente e apareceu esse ritmo cardíaco aí, ó. Certo? Eu não quero
a partir de agora, nós vamos começar a ver os traçados eletrocardiográficos. Eu não quero que vocês façam um laudo como cardiologista do eletrocardiograma. Eu também não sou cardiologista, então eu não sei laudar esse eletrocardiograma. Mas na sala de urgência, o que, que a gente precisa ver? Se esse eletrocardiograma vai matar o doente agora ou não? Quais são os sinais que a gente vê no traçado eletrocardiográfico para dizer se isso é grave, se isso precisa ser tratado agora ou não? Vamos lá. Como é que a gente faz a avaliação de um eletrocardiograma na emergência? Primeiro, eu preciso ver a frequência. Se a frequência cardíaca está taquicárdica, está bradicárdica ou está normal. Eu preciso ver o tamanho do meu QRS, se ele é estreito ou alargado. Certo? O QRS estreito é aquele que tem menor do que 0,12 milissegundos. O que é 0,12? 3 quadradinhos. E o alargado é aquele maior do que 0,12 milissegundos, que é maior do que 3 quadradinhos. Gente, eu quero que vocês fiquem contando os quadradinhos na emergência. Não, é bater o olho e ver se o QRS está alargado ou estreito. Eu quero que vocês fiquem contando a frequência cardíaca do eletrocardiograma de acordo com o papel quadriculado ali. Não, é bater o olho, é imediato. Bater o olho, ver se a frequência cardíaca está taquicárdica ou está bradicárdica. É bater o olho e ver se o QRS é estreito ou alargado. Bater o olho e ver. Não precisa ficar contando o quadradinho. Porque aquele que foi alargado, ele vai estar nítido que ele é alargado. Alargado quantos quadradinhos? Não sei, eu não quero saber isso agora. Ele está alargado. Ponto. Meu QRS, se ele está estreito. Ponto. Eu só sei que ele está estreito. Ponto. É rapidez. Agora a gente precisa de eficiência. E se o ritmo cardíaco é regular ou irregular, né? Se a distância entre esses QRS, se elas mantêm a mesma distância. Precisa ficar pegando régua e medindo? Não. Bate o olho e vê. Tem que ser imediato. Bater o olho e ver se ele está regular ou irregular. E ver se o meu eletrocardiograma tem onda P ou não. Porque se tiver onda P, se ele tem a onda P antes do QRS, o ritmo é sinusal. Vem do nó sinusal. 2 pulos do gato aqui, ó. Quando vocês pegam o QRS, olhem lá o QRS. O QRS, ele está alargado. Onde que está o problema? No ventrículo. Em qual lugar do ventrículo? Não sei, mas o problema dele é ventricular. É no ventrículo que alarga o QRS, certo? Prático isso. O QRS é estreito? É. Onde que está o problema, então? No átrio. Porque se o problema for no átrio, o QRS continua estreito. Se o problema for no ventrículo, o QRS alarga. Tá? Bem nítido isso. Pegou lá o traçado eletrocardiográfico. Opa, QRS alarga. Problema é no ventrículo. Onde que é? Não sei, mas é do ventrículo. Em qual lugar do ventrículo? No septo, apical, basal? Não sei. É no ventrículo. É isso que eu preciso saber no meu atendimento de emergência. E ver se tem onda P. Se tiver onda P, quem está comandando é o nó sinusal. Se não tiver onda P, o nó sinusal não está comandando. Que essa é a relação que vai ter entre P e QRS. Se toda P tem um QRS depois, o ritmo é sinusal. E depois eu vou ver esses segmentos, né? O PR, o QT e o ST. Principalmente qual aqui? O ST. Porque o segmento ST, isso eu vou mostrar no traçado eletrocardiográfico. O segmento ST, se ele tiver acima da linha de base, qual que é o diagnóstico? Infarto agudo do miocárdio. Certo? Então, estas são avaliações que a gente faz do eletrocardiograma na emergência, que não precisa ser cardiologista para fazer isso. Qualquer médico pode fazer e de maneira bem rápida. É eu olhar a frequência e ver se está taquicárdico ou bradicárdico.
Olhar o QRS e ver se ele é estreito ou alargado. Ele é alargado? Opa, o problema é no ventrículo. Ele é estreito? Opa, o problema é no átrio. Tem onda P? Tem. Essa onda P tem um QRS? Tem. É sinusal, então. Certo? Vamos ver como é que é isso na prática. Olha aqui, ó. Qual que é a primeira coisa que eu vejo? Frequência. Quando eu pego esse traçado eletrocardiográfico aqui, ó, e eu vou ver a frequência, vocês estão vendo tanto que esse coração está batendo rápido? Alguém tem dúvida que isso é uma taquicardia? Alguém tem dúvida que isto é uma taquicardia? Não tem como ter essa dúvida. Está nítido que é uma taquicardia. Certo? Ou seja, o primeiro item que eu vejo lá é frequência. Frequência cardíaca é o quê? Taquicárdico. O QRS é estreito ou alargado? Alguém tem dúvida que esse QRS é estreito? Ninguém pode ter dúvida disso. O QRS é estreito, ó. Ou seja, eu tenho uma taquicardia com QRS estreito, certo? Onde que está o meu problema, então? Está no ventrículo ou no átrio? Está no átrio, porque o QRS é estreito. Onde do átrio? Não sei ainda, mas é no átrio, certo? Qual que é depois o que eu vejo? O ritmo, a distância entre os QRS, ela se mantém igual? Gente, não está nítido ali também que a distância entre os QRS são iguais? Ou seja, eu tenho uma frequência cardíaca alta, eu tenho um traçado eletrocardiográfico taquicárdico, de QRS estreito e regular. A distância entre os QRS é a mesma, o ritmo cardíaco é regular. Eu tenho onda P, eu não consigo ver onda P aí. Ou seja, o ritmo é sinusal? Não. Como é que eu chamo essa taquicardia? De forma genérica. É uma taquicardia, não é? O paciente não está taquicárdico? É de forma genérica. É uma taquicardia? É ventricular? Não, porque o QRS é estreito, não é do ventrículo. O QRS estreito, ele é do átrio. Onde no átrio? Não sei. Então é uma taquicardia supraventricular. Ela é uma taquicardia de origem acima do ventrículo, porque o QRS é estreito. E por que eu chamo ela de supraventricular? Porque o RR também é regular. Agora, eu vou dar uma ideia, vou falar uma coisa que vocês vão utilizar para toda. Guardem isso, gente. Para toda taquiarritmia na sala de emergência. Como é que eu trato qualquer taquiarritmia na sala de emergência? Eu preciso classificar a minha taquiarritmia em duas coisas. Se a minha taquiarritmia ela está num paciente estável ou se a minha taquiarritmia está em um paciente instável hemodinamicamente. Certo? Se a minha taquiarritmia ela está em um doente instável, eu tenho que fazer uma coisa chamada de cardioversão elétrica sincronizada. Certo? Que na prática nós vamos treinar como é essa cardioversão elétrica sincronizada. É eu pegar o monitor e chocar o doente num choque diferente, não aquele que vocês ficam vendo lá em parada cardíaca. É outro tipo de choque, tá? É cardioversão elétrica sincronizada. Independente de qual taquiarritmia seja. Se o paciente ele está instável, eu vou fazer cardioversão elétrica sincronizada. E como que esse doente nosso está? O senhor Jonas, de 82 anos, hipotenso, taque dispneico, saturando baixo e com dor no peito. Ele está instável, não é? Então, se eu tenho um paciente que chega no pronto-socorro com esse traçado eletrocardiográfico de uma taquicardia supraventricular e instável, o que eu faço imediatamente? Cardioversão elétrica sincronizada. Certo? Esse aqui é um algoritmo para a gente ter em mente como que é feito, mas na prática, o que eu faço com taquiarritmia instável? Cardioversão elétrica sincronizada. Tudo bem? Ou seja, entenderam esse caso?
Um senhor de 82 anos, previamente hipertenso e diabético. Chegou com taquicardia e instabilidade hemodinâmica, porque ele tinha hipotensão, dor no peito, falta de ar e taquispnéia. Fez a monitorização, pôs o oxigênio e a veia, e a monitorização mostrou esse traçado eletrocardiográfico. Que eu bato o olho, eu já vejo que é taquicárdico, que o meu QRS é estreito, ou seja, é supraventricular, é acima do ventrículo, porque se fosse no ventrículo, seria QRS largo. E o RR é regular, o ritmo dele é regular. Então, se eu tenho taquicardia de QRS estreito com ritmo regular, taquicardia supraventricular. Como toda e qualquer taquicardia, se ela for instável, eu faço cardioversão elétrica sincronizada. Quer ver? Olha aqui. Vocês terminaram o plantão, trataram o senhor Jonas, trataram bem, viu que era uma taquiarritmia e ele estava instável, fizeram a cardioversão elétrica sincronizada e o ritmo dele voltou ao normal e ele estabilizou. Trataram ele de maneira correta. Vocês foram embora e 12 horas depois, descansaram, foram dormir em casa. Depois de 12 horas de descanso, você retornou para o plantão, na mesma sala de urgência, quando é avisado pela mesma enfermeira que vai atender um paciente que foi classificado de novo com uma situação de emergência. Certo? Voltou para o plantão no outro dia, a enfermeira chegou outro doente lá, ela classificou como emergente, e encaminhou para a sala de urgência para que vocês o avaliassem. Como é que a gente faz o início do nosso atendimento? O paciente está lá na sala de urgência, na maca. A gente chega e faz o quê? Sample. Sintoma, alergia, medicamento, patologia, líquidos e refeições, e faz o exame físico rápido e direcionado. Principalmente para ver a ausculta pulmonar e cardíaca, saturação e pressão. Certo? Aí, eu vou ver, ó, o paciente é Juninho, 18 anos, natural de São Paulo e procedente de Uberaba. Ele iniciou há cerca de 30 minutos com um quadro de palpitação importante. Mesma coisa do outro, né? Que o Sr. Jonas também palpitava o peito. O Juninho também. O Sr. Jonas tinha 82 anos e o Juninho agora 18. Só que junto com essa palpitação do peito do Juninho, ele não tinha mais nada. Enquanto o Sr. Jonas tinha dor e falta de ar, ele não tinha nada. Ele estava só sentindo a palpitação. O Juninho falou que ele acabou de chegar de uma festa. E lá nessa festa ele fez uso de substâncias estimulantes, tanto lícitas quanto ilícitas, como cocaína, anfetamina, álcool e bebidas com substâncias derivadas de cafeína. Famoso Red Bull, todos esses estimulantes aí. Chegou em casa de manhãzinha já, foi deitar para dormir. Quando ele deitou para dormir, começou as palpitações. E essa palpitação estava muito forte. E ele ficou bastante preocupado, mas ele não tinha falta de ar e nem dor. Ele chamou o SAMU, atendeu ele em casa e levou para o pronto-socorro. Como é que estava o exame físico dele? Ele estava em bom estado geral, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril. Ritmo cardíaco estava regular, só que estava bem taquicárdico, uma frequência cardíaca de 200 também. Só que ele não estava hipotenso. O PA dele estava de 12 por 8. Enquanto o Sr. Jonas estava hipotenso, ele não estava. E ele estava saturando 98% em ar ambiente com uma frequência respiratória de 14. Estava taquidispneico? Não. Não estava referindo falta de ar, estava saturando bem com frequência respiratória normal. O abdômen também dele era normal, sem qualquer alteração, e o neurológico também normal, sem qualquer alteração. Então veja bem, o Juninho chegou lá, vocês foram atender ele, fizeram o sample. Do sample, tirou essa historinha e esse exame físico aí. Depois do sample, a gente faz o quê? Vamos rever os critérios de instabilidade? Quais são? Taquipneia, rebaixamento do nível de consciência, sinais de hipervolemia e ausculta, hipotensão, sinal de má perfusão e dor no peito. O Juninho tinha algum desses sintomas aqui? Nenhum. Ele estava estável, sem falta de ar, saturando bem, pressão boa, não estava hipotenso, perfundido bem. Ou seja, enquanto o Sr. Jonas estava instável,
o Juninho de 18 anos aqui, ele está estável. Estável. Não tem nenhum sinal de instabilidade. Então, como eu fiz o sample ali rapidão, eu já peguei a história e exame físico dele e já classifiquei ele como estável e não instável. Depois que eu fiz o sample, já vi que ele está estável, o que eu faço? Regrinha mnemônica, o MOVE. Peço para monitorizar o Juninho, para pegar o oxigênio e pegar um acesso venoso calibroso. Monitoriza o Juninho para mim, gente, coloca um catéter nasal para ele e faz um acesso venoso calibroso. Certo? Porque agora o que eu precisar fazer com ele, ele está na minha mão. Mas ele está com palpitação. Ele está com palpitação, ele só não está instável. Mas palpitação ele tem. Então a gente precisa saber o que é essa palpitação dele. Enquanto o Sr. Jonas tinha palpitação e instabilidade, o Juninho tem palpitação e estabilidade hemodinâmica. Nós vamos ver que a gente trata diferente, certo? A partir do momento que fez a monitorização, tem esse ritmo aí. Qual que é o ritmo, gente? Não mesmo do Sr. Jonas? Eu não tenho um ritmo aqui, ó. Como é que eu olho o eletrocardiograma? Frequência cardíaca. Taquicárdico ou bradicárdico aí? Taquicárdico. QRS, estreito ou alargado? QRS estreito. Então, o problema é acima do ventrículo. O ritmo é regular ou irregular? O ritmo é regular. As batidas acontecem de maneira regular. Certo? E não tem onda P. É a mesma taquicardia supraventricular que o Sr. Jonas tinha? A mesma taquicardia supraventricular. Qual que é a diferença dos dois? O Sr. Jonas estava instável e o Juninho está estável. O Sr. Jonas, como ele estava instável, como qualquer taquiarritmia instável, eu faço o quê? Cardioversão elétrica sincronizada. O Juninho, como ele está estável, eu faço cardioversão elétrica sincronizada? Não. Cardioversão elétrica sincronizada eu só faço nas taquiarritmias instáveis, certo? Então, o que eu faço aqui para o Juninho? Eu faço o tratamento clínico. Se vocês pegarem aqui, ó, vocês vão ver que existe aqui, ó, onde meu mouse está. Existe essa medicação aqui, ó. Chama adenosina, tá? Se é uma taquiarritmia estável, igual a do Juninho, eu posso tentar algumas medidas mecânicas. Qual delas? Se você pedir para o doente fazer a manobra de valsalva, ele pode reverter a taquiarritmia só fazendo manobra de valsalva. Se vocês pegarem a carótida dele aqui, ó, no bulbo carotídeo, e massagearem externamente mesmo, coloca a mão aqui em pescoço, onde está a carótida, e massageia. A massagem de seio carotídeo também pode fazer a taquiarritmia do tipo taque supraventricular reverter, sem fazer medicação nenhuma, fazendo manobra de valsalva ou massagem de seio carotídeo. Só fazendo isso, a taquicardia supraventricular estável pode reverter, certo? Fez as duas manobras e não reverteu, aí vocês podem lançar a mão da adenosina, que é um antiarrítmico. Vocês vão pegar a adenosina, 6 miligramas dela, e fazer endovenoso. Você já não está com acesso venoso pego? Lá atrás você já não tinha solicitado o acesso venoso? Então é só aspirar 6 miligramas de adenosina e fazer de maneira bem rápida na veia, porque a adenosina ela quebra muito fácil. Então tem que fazer de maneira bem rápida na veia e elevar o membro para essa medicação chegar rápido em coração. Quando ela chega no coração, ela faz o coração voltar ao ritmo normal. Certo? Dá uma sensação ruim. O paciente tem sensação de morte iminente quando faz adenosina, porque ela gera uma paradinha cardíaca ali de uns 5 segundos, sabe? Faz uma sistolia de uns 5 segundos e depois o coração volta no batimento normal dele, não mais em arritmia. Se não deu certo com a dose de 6 miligramas, repete, faz uma segunda dose de 12 miligramas que o paciente reverte. Volta para o ritmo normal. Então, vocês perceberam que nós estamos lidando aqui com a mesma
arritmia, taquicardia supraventricular, a do Sor Jonas instável, que eu faço cardioversão elétrica sincronizada, e a do Juninho estável, que eu faço manobra de seio carotídeo, manobra de valsalva, massagem de seio carotídeo e adenosina. A primeira dose de 6 miligramas e a segunda dose de 12. É a mesma taquiarritmia que eu trato de maneiras diferentes, de acordo com a hemodinâmica do doente. Instável, cardioversão elétrica sincronizada. Estável, seio carotídeo, manobra de valsalva e adenosina. Certo, gente? Ó, o terceiro caso clínico. Ó. Vocês estão lá, na mesma sala de urgência, a enfermeira classificou um outro doente lá como emergência, vermelho, mandou para a sala de urgência para que vocês atendessem. Aí o que vocês fazem quando vocês chegam na sala de urgência? O sample. Sintoma, alergia, medicamento, patologia, líquidos e refeições e faz o exame físico bem rápido. Vocês fizeram isso e conseguiu essa historinha aqui, ó. Paciente senhora Joventina, 75 anos, previamente hipertensa. Ah, gente, ó, só uma coisa. Esses casos que eu dou, é lógico que eu mudo o nome, né? Eu não vou falar o mesmo nome, às vezes eu mudo até o sexo. Mas são casos que aparecem de maneira real, na sala de urgência. O Juninho aparece toda hora. Um jovem que foi para a festa, usou droga e ele chega em taquicardia supraventricular na sala de urgência. Como ele é muito jovem, geralmente ele chega estável ainda. E o tratamento é esse, certo? São todos casos reais e que aparecem assim de maneira muito corriqueira na sala de urgência. Igual da dona Joventina aqui, ó. Vocês fizeram o sample dela. 75 anos, previamente hipertensa em uso de captopril, 50 miligramas de 8 em 8 horas. Ela começou com cerca de 10 minutos com um quadro de palpitação importante. A mesma, ó, continua com palpitação, dor torácica e falta de ar. Vocês já conseguem perceber, se a senhora está com palpitação, está com dor torácica e falta de ar, vocês já conseguem perceber que ela vai estar instável? Porque dor no tórax e falta de ar não é critério de instabilidade? Pronto, ó, a sua história já te falou que é uma taquicardia instável, certo? E olha lá, ó, começou com escurecimento visual e sensação de desmaio. Está tendendo a rebaixar o nível de consciência dela. Mais um sinal de instabilidade ainda. Ó, com 4 linhas, vocês já sabem que a doente está taquicárdica e instável, certo? Ela chamou o SAMU atendeu ela em casa e levou ela para o pronto-socorro lá do HC. O exame físico dela, ó, regular estado geral, ela estava hipocorada, estava cianótica, ó, uma cruz em 4, ou seja, a gente pode ver que ela está com má perfusão periférica, mais um sinal de instabilidade, não é, gente? Anictérica e afebril. Olha como é que está a frequência cardíaca dela, de 200, e a PA dela, 40 por 20, 4 por 2, tá muito hipotensa. Ou seja, uma senhora que está taquicárdica, com dor no tórax, dor no peito, falta de ar, sensação de desmaio e hipotensão desse jeito. Alguém tem dúvida que ela está instável? Não tem como ter dúvida que ela está instável. Olha lá, a ausculta respiratória. Está com crepitações finas bibasais, aqui já começa a ter líquido em pulmão. Quando escuta o pulmão, ele começa a crepitar, certo? Ou seja, sinal de hipervolemia, né? Mais um sinal de instabilidade, ó. Saturando 70% em ar ambiente, mais um sinal de instabilidade. Com frequência respiratória de 32, taquidispneica, mais um sinal de instabilidade ainda. Ou seja, ela tem todos os sinais de instabilidade. Ela está com taquicardia e todos os sinais de instabilidade. Hipotensão, falta de ar, dor no peito. A ausculta pulmonar dela está suja, ó, tem crepitações, que quer dizer sobre hipervolemia, dessaturação, certo? O abdômen está normal, o abdômen dela está normal e o neurológico dela mostra que ela está sonolenta, ou seja, mas a história e o exame físico dela já mostrou todos os fatores de instabilidade hemodinâmica, certo?
Quais são os critérios de instabilidade, então? Vamos só recordar aqui. Taquidispneia, rebaixamento do nível de consciência, sinais de hipervolemia e ausculta pulmonar, hipotensão, sinais de má perfusão e dor no peito. A dona Juventina tem todos. Então, ela está taquicárdica e instável. O que a gente faz depois que a gente faz o sample e vê a instabilidade hemodinâmica? Faz o MOVE. Pede para monitorizar, pede para suplementar oxigênio e para pegar uma veia, um acesso venoso calibroso. Faz o MOVE, monitorização, oxigênio e veia. Como é que a gente faz a avaliação do traçado eletrocardiográfico na urgência? Qual que é a primeira coisa? Frequência cardíaca. Vocês têm dúvida que isso aqui é uma taquicardia? Precisa contar qual que é a frequência cardíaca? Não. O traçado já mostra que ele está taquicárdico, certo? E o QRS? Ele é estreito ou alargado? Alguém tem dúvida que esse QRS aqui é um QRS alargado? Tá vendo a diferença da morfologia deste QRS para os QRS que nós vimos até agora? Então aqui já tem o nome, ó. Se o QRS é alargado, onde que está o problema? QRS alargado, o problema é no ventrículo. É uma taquicardia? É. E o QRS alargado com o problema em ventrículo? É. Então é chamar de quê? Taquicardia ventricular. Certo? Por que especificamente para essa aqui nós damos o nome de monomórfica? Porque vocês podem ver, ó, que todos os traçados eles têm a mesma morfologia. Certo? Então é uma taquicardia, porque a frequência cardíaca está alta. Ventricular, porque o QRS é largo. Monomórfica, porque tem a mesma morfologia. Certo? Veja bem, a dona Joventina chegou com essa palpitação no peito, tudo bem? Com falta de ar, com dor no peito, hipotensa, má perfusão, ou seja, ela tinha todos os critérios de instabilidade. Então, como é que eu vou classificar aqui? Ó? Não é uma taquicardia ventricular monomórfica? É uma taquicardia ventricular monomórfica o quê? Instável, como toda e qualquer taquiarritmia instável. Como que eu trato? Cardioversão elétrica sincronizada. Não importa qual taquiarritmia seja. A gente viu o ataque supra. Ela estava instável? Estava. Cardioversão elétrica sincronizada. Nós estamos vendo aqui uma TV agora. Uma taquicardia ventricular monomórfica. Está instável? Tá. Como é que trata? Cardioversão elétrica sincronizada. Certo? Veja bem que eu não estou falando que isso aqui é uma parada cardíaca, tá? Porque o paciente está conversando com a gente, tem pulso, viu? Mas é uma taquiarritmia instável, é uma TV monomórfica instável. Como qualquer taquicardia ventricular, como qualquer taquiarritmia instável, eu trato com cardioversão elétrica sincronizada. E na prática nós vamos fazer a cardioversão elétrica sincronizada. Tá certo, gente? Vocês estão lá no mesmo hospital que no nosso HC, plantão. Chegou um doente, passou pela triagem, a enfermeira classificou ele como vermelha, emergência, levou para a sala de urgência, vocês estavam lá e vão atender o doente. Como é que vocês atendem o doente? Chegou lá para atender o doente na maca, sample. Na sala de urgência isso, tá? Não vai me fazer sample em ambulatório, em atendimento de consulta, não, que isso não funciona. Lá é aquela anamnese, exame físico completo. Aqui nós estamos vendo na sala de urgência o caso clínico grave, tá? Sample, sintoma, alergia, medicação, patologia, líquidos e refeições e o exame físico. A gente fez o sample, conseguiu esses dados aqui, ó. É o senhor Claudiro, ele tem 64 anos, previamente hipertenso em uso de captopril. Iniciou há cerca de 10 minutos com um quadro de palpitação importante, sem dor torácica e sem falta de ar associada. Chamou o SAMU que atendeu ele em casa. Levou para o pronto-socorro e agora nós estamos aqui atendendo ele. Vocês já conseguem perceber que esse senhor aqui está queixando de palpitação, não é?
pela história clínica, ele tem algum sinal de instabilidade hemodinâmica? Não. Pode ver que ele está sem dor e sem falta de ar. Ou seja, parece que ele está estável, certo? Vamos ver o exame físico dele. Está em bom estado geral, corado, hidratado, cianótico, anictérico e afebril. Olha a ausculta cardíaca. Está bem taquicárdico, com uma frequência de 200. Aqui, desculpa, tá, gente? É 130 por 80, não é 800, não. Ou seja, pressão dele tá boa, a ausculta pulmonar tá limpa, saturando bem, 96, uma frequência de 14, certo? O abdômen dele tá normal, neurológico também normal. Ou seja, é um senhor de 64 anos que está queixando de palpitação e ele está estável ou instável? Ele está estável, gente. Ele tem ataque de espinéia? Não. Ele tem rebaixamento do nível de consciência? Não. A ausculta dele está limpa? Tá. Ele está hipotenso? Não. A PA dele está 13 por 8. Sinais de má perfusão? Nenhum. Tem dor no peito? Não. Então, olha aqui, ó. O traçado eletrocardiográfico que a gente conseguiu da monitorização dele lá, da monitorização cardíaca dele, o traçado é o quê? É o mesmo que a gente tinha antes da dona, acho que a dona Joventina, não é? Acho que é o mesmo que a gente tinha antes, ó. Frequência cardíaca, tá alta ou baixa? Frequência cardíaca aqui tá alta, então é uma taquicardia. QRS, alargado, então é uma taquicardia ventricular. E monomórfica, porque ela tem sempre a mesma morfologia. Qual que é a diferença de um para o outro? O caso anterior era uma taquicardia ventricular monomórfica com o paciente instável. Ele tinha instabilidade hemodinâmica. E se tem instabilidade hemodinâmica e é um ataque arritmia, o que a gente faz? Cardioversão elétrica sincronizada. Só que aqui não. O senhor Claudiro, ele tem taquicardia ventricular monomórfica, igualzinho a outra doente, só que ele tá o quê? Estável hemodinamicamente. Pressão tá boa, não tem dor no peito, não tem falta de ar, saturando bem, ele tá estável. E como que a gente trata a taquicardia ventricular monomórfica estável? Fazendo isso aqui, ó. Amiodarona. A gente faz 150 miligramas de amiodarona em 10 minutos. E uma coisa para a vida prática de vocês. A amiodarona, a ampola dela tem 150 miligramas. E a amiodarona, a enfermeira vai perguntar: doutor, dilui ela onde? Onde que faz a diluição da amiodarona? A amiodarona é sempre em soro glicosado. Anotem isso, não se esqueçam disso. A amiodarona não faz em soro fisiológico, tá? É uma ampola, 150 miligramas, e aplica no doente para fazer a reversão dessa taquiarritmia aqui. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vocês estão lá. A dona Claudemira chegou, passou pela triagem. A enfermeira classificou ela como vermelha, encaminhou ela para a sala de urgência e vocês vão atender. Aí o que vocês fazem quando chega na sala de urgência? Sample, certo? Sintoma, alergia, medicamento, patologia, líquidos e refeições e o exame físico. Vocês fizeram o sample e colheu isso aqui, ó. Paciente senhora Claudemira, 64 anos, hipertensa em uso de atenolol. Iniciou há cerca de 20 minutos com um quadro de palpitação. Nós não estamos falando tudo aqui, hoje a aula não é de taquiarritmia, então todo mundo vai ter palpitação. Ela estava com uma palpitação importante, com dor torácica e falta de ar associado. O que isso mostra para a gente já? Instabilidade hemodinâmica. Palpitação com dor torácica e falta de ar. Aí ela chamou o SAMU, atendeu ela em casa, levou ela para o pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro lá, ó, em regular estado geral, corada, hidratada, cianótica, anictérica e afebril. Taquicárdica, frequência cardíaca de 200, PA de 60 por 30. E potência, não tá? Potência. Então ela já está com falta de ar, com dor no peito e hipotência, mais um critério de instabilidade. Murmúrio vesicular positivo bilateralmente com crepitações bibasais.
seja, está começando a ficar hipervolêmica em pulmão. Mais um sinal de instabilidade. Saturando 75% em ar ambiente. Mais um sinal de instabilidade. E frequência respiratória de 32, taquipneica. Mais um sinal de instabilidade. O abdômen normal e ela começou a ficar sonolenta, rebaixar o nível de consciência. Começou a ficar sonolenta. Ó. Mais um sinal de instabilidade. Então, dos critérios de instabilidade, quais que ela tem? Todos. Taquidispneia, rebaixamento do nível de consciência, sinais de hipervolemia ausculta, hipotensão, má perfusão e dor no peito. Ou seja, ela tem uma palpitação no peito e está instável, certo? O que a gente faz agora? Não fez o sample e não classificou a doente como instável? Vamos fazer o MOVE, monitorização, oxigênio e veia. Monitoriza ela, coloca oxigênio nela e pega um acesso venoso calibroso. Se a gente precisar de fazer alguma medicação, o acesso está pego já. Tudo bem? E olha aqui, ó. Esse é o traçado eletrocardiográfico dela. Gente, agora nós vamos falar da taquiarritmia mais comum na sala de urgência, que é a fibrilação atrial. Ela é a mais comum. É chamada até nos livros aí de fibrilação do clínico. Isso aqui não é nem o cardiologista que trata, é o clínico que trata, do tanto que ela aparece. Qual que é a característica dela? Vamos fazer o estudo do traçado eletrocardiográfico aqui. Ó. Se vocês pegarem aqui, a frequência cardíaca está alta ou baixa? Todo mundo concorda que a frequência cardíaca está alta, né? Então é uma taquicardia. Tudo bem? Frequência cardíaca alta. O QRS é estreito ou alargado? É estreito. Ou seja, o problema é do ventrículo? Não. O problema está no átrio. Até agora, o que a gente viu que o problema era no átrio? Era quando a gente falava que a taquicardia era supraventricular, não é? Essa aqui a gente pode chamar de fibrilação atrial. Por quê? Vocês viram quando a gente estava falando da taquicardia supraventricular? Deixa eu voltar lá para vocês verem. Vocês estão vendo também que é uma taquicardia, o QRS é estreito, e eu tenho os intervalos RR ó, regulares. Essa é a diferença com a fibrilação atrial. Essa é a diferença da taquicardia supraventricular com a fibrilação atrial, que é o RR. Igualzinho a TAC supra, eu tenho uma frequência cardíaca alta e eu tenho um QRS estreito. O problema está nos átrios. Só que vocês podem ver ó, que o ritmo cardíaco, a distância entre os RRs, ó, ela não é uma distância regular, tem uma irregularidade. O ritmo cardíaco aqui é o quê? Irregular, certo? Então, se eu tenho uma taquicardia de QRS estreito com ritmo irregular, e vocês podem ver que não tem onda P também, esta taquiarritmia é chamada de fibrilação atrial. Se o RR for regular, se o ritmo cardíaco for regular, é chamada de taquicardia supraventricular. Se o ritmo cardíaco, o RR, for irregular, é chamada de fibrilação atrial. Como que trata? O paciente está como, gente? Estável ou instável? Essa doente aqui está instável. Então, como que eu trato? Igualzinho às outras. Igualzinho toda e qualquer taquiarritmia instável. Cardioversão elétrica sincronizada. Então, coloca isso na mente. Chegou com taquiarritmia. É instável? Não importa qual taquiarritmia seja. É cardioversão elétrica sincronizada. Tudo certo? Agora, se a TAC supra for estável, adenosina e valsalva e manobra de seio carotídeo. Se for uma TV estável, amiodarona 150 miligramas. Mas toda e qualquer uma delas, caso seja instável, é cardioversão elétrica sincronizada. Certo?
cardioversão elétrica sincronizada. Tudo bem, gente? Isso aqui fez com que nós víssemos agora as principais taquiarritmias na sala de urgência. O tratamento, o modo como a gente lida com o doente é sempre o mesmo. Chegou na sala de urgência, é o sample, certo? Depois do sample, nós já temos história e exame físico. Monitoriza, oxigênio e veia. E nós vamos tratar de acordo com o que a monitorização nos mostrar. De acordo com o ritmo que a monitorização nos mostrar. Certo? Se for uma taquiarritmia instável, cardioversão elétrica sincronizada, independente de qual seja ela.